Os volumes raros estão acorrentados e as correntes não chegam tão longe. Não há problema, disse o inventor. Retire as correntes. Elas são uma tolice, de qualquer modo. Os cultos cismáticos já morreram todos, ou são hoje apenas regionais. Há 100 anos que não se ouve falar da ordem militar pancraciana. Armbruster ficou rubro. Não, senhor, disse rispidamente. As correntes ficam onde estão. Mas por quê? Não são mais os incendiários, mas os aldeões que nos preocupam. Cornwell virou-se para o abade e fez um gesto de desalento. O senhor está vendo, padre abade? Ele tem razão, disse Dom Paulo. Há agitação demais na aldeia. O Conselho Municipal desapropriou a nossa escola, não se esqueça. Agora tem uma biblioteca pública e querem que nós enchamos as suas estantes, de preferência com volumes raros, é claro. Não só isso, mas tivemos ladrões aqui no ano passado. Os volumes raros ficam acorrentados. Está bem, suspirou o irmão Cornwell. Então ele terá de trabalhar no cubículo. Mas onde é que vamos pendurar a sua maravilhosa lâmpada? Os monjas olharam para os cubículos. Havia 14 deles destinados a diversos assuntos. Todos estavam dispostos ao fundo da sala central. Entrava-se em cada um deles por uma passagem em arco, na qual havia um pesado crucifixo pendurado a um gancho de ferro. Se ele for trabalhar no cubículo, disse Cornwell, teremos de tirar o crucifixo e pendurar a lâmpada no lugar dele, provisoriamente. Não há outra. Idólatra! Gritou o bibliotecário. Pagão! Profanador! Armbruster ergueu para o céu as mãos trêmulas. Que Deus me ajude, ou eu o partirei ao meio com essas mãos. Onde irá ele parar? Levem-no daqui, levem-no. Voltou às costas, com as mãos trêmulas ainda erguidas. Dom Paulo também tinha estremecido com a sugestão do inventor, mas agora olhou severamente para o irmão Armbruster, que continuava de costas. Nunca esperara que fingisse uma humildade contrária à sua natureza, mas o seu temperamento brigão estava positivamente pior. Irmão Armbruster, vire-se para mim, por favor. O bibliotecário voltou-se. Agora deixe cair as mãos e fale com mais calma quando. Mas, padre abade, o senhor ouviu o que ele. Irmão Armbruster, faça o favor de ir buscar a escada da biblioteca e de retirar o crucifixo. O bibliotecário empalideceu. Olhou para Dom Paulo sem poder falar. Não estamos numa igreja, disse o abade. Pode-se escolher livremente o lugar das imagens. Por ora, faça o favor de descer o crucifixo. É o único lugar apropriado para a lâmpada, ao que parece. Mais tarde, poderemos mudá-la. Estou percebendo que tudo isso tem perturbado a sua biblioteca e, talvez, a sua digestão. Mas esperemos que seja o interesse do progresso. Se não for, então, o Senhor faz Nosso Senhor sair para dar lugar ao progresso. Irmão Armbruster, por que não pendura essa luz enfeitiçada no pescoço dele? O rosto do abade tornou-se de gelo.
Não forço a sua obediência, irmão. Venha ao meu escritório depois das completas. O bibliotecário ficou lívido. Vou buscar a escada, Padre Abade murmurou e afastou-se com o andar vacilante. Dom Paulo olhou para o Cristo no madeiro. Senhor, vós vos importais. Pensou ele. Sentia um peso no estômago. Sabia o que isso significaria mais tarde. Deixou-o porão antes que alguém notasse a sua indisposição. Não era bom deixar a comunidade perceber quanto esses pequenos aborrecimentos o molestavam. Ultimamente, a instalação ficou pronta no dia seguinte, mas Dom Paulo permaneceu no seu escritório durante o teste. 2 vezes fora forçado a admoestar o irmão Armbruster. Em particular e a repreendê-lo depois, em público, durante o capítulo. No entanto, o ponto de vista do bibliotecário era-lhe mais simpático do que o de Cornwell. Curvado sobre a sua escrivaninha, aguardava as notícias do porão. Interessando-se pouco pelo sucesso ou fracasso da experiência. Com uma das mãos, batia de leve no estômago, como se quisesse acalmar uma criança histérica. Cãibras, outra vez. Em geral, vinham quando se sentia ameaçado por algo de desagradável, mas às vezes desapareciam quando a coisa explodia e ele tinha de enfrentá-la. Mas dessa vez, a dor não estava passando. Era um aviso e bem o sabia. Viesse ele de um anjo, ou de um demônio, ou de sua própria consciência, lembrava-o de que tinha de se preparar para alguma realidade ainda não conhecida. Que será? Pensava consigo mesmo, permitindo-se um arroto silencioso e um desculpe, também silencioso, dirigido à estátua de São Liboetes no nicho em forma de altar, num canto do escritório. Uma mosca pousara no nariz do santo, cujos olhos pareciam envesgar para ela e compelir o abade a enxotá-la. Dom Paulo se tinha afeiçoado àquela escultura de maneira do século XXVI, cuja face tinha um sorriso curioso que a fazia fora do comum. Era um sorriso torto, as pálpebras estavam cerradas numa leve e duvidosa carranca, mas havia rugas nos cantos dos olhos que indicavam um sorriso. Com a corda do carrasco num dos ombros, a expressão do santo era enigmática. Talvez resultasse de irregularidade no fio da madeira, rebeldes à mão do artista, que desejara esculpir mais detalhes do que era possível com aquele material. Dom Paulo conjeturava se a imagem não teria sido esculpida num tronco de árvore ainda não abatida. Às vezes, os pacientes mestres escultores da época começavam num carvalho ou cedro ainda novo e através de vários anos passados a podar, descascar, torcer e ajeitar os galhos vivos nas posições desejadas, atormentavam a madeira em desenvolvimento até dar-lhe uma forma de dríade com os braços cruzados ou erguidos. Só então derrubavam a árvore já adulta para secá-la e começar a escultura. A estátua que resultava era extraordinariamente resistente, pois a maioria de suas linhas seguia o próprio fio da madeira. Dom Paulo muitas vezes se admirava de que o Liboetes de madeira tivesse resistido aos seus predecessors durante vários séculos. Admirava-se por causa do sorriso especialíssimo do santo.
Esse riso ainda vai acabar com você, avisará a imagem. Certamente, os santos devem rir no céu, o salmista diz que Deus mesmo sorrirá, mas o abade Maomede deve ter condenado essa ideia. Deus tenha em paz a sua alma. Aquele bobo solene. Como era mesmo que você se arranjava com ele? Para alguns, você não aparenta suficiente santidade. Aquele sorriso conheço. Alguém que sorri daquele jeito. Gosto dele, mas algum dia outro cão bravio irá se sentar nesta cadeira. Cave Canem. Ele substituirá você por um liboet de gesso, com ar sofredor, que não envesgue para as moscas. Então você será comido pelas termitas lá embaixo no depósito. Para sobreviver à lenta e minuciosa depuração que a Igreja faz das artes, é preciso ter uma aparência que agrade a um simplório virtuoso, mas para agradar a um sábio cheio de discernimento é preciso que, sob a superfície, haja profundidade. A depuração é lenta, mas, vez por outra, recebe uma sacudidela do depurador quando algum novo prelado inspeciona os seus aposentos episcopais e murmura: alguns desses horrores têm de sair daqui. O depurador era geralmente cheio de uma suavidade que se renovava sempre. O que não era eliminado, tinha valor artístico e durava. Se uma igreja tivesse suportado 5 séculos de mau gosto dos sacerdotes, era certo que, eventualmente, receberia uma rajada de bom gosto que a despojaria do que não era bom e faria dela um lugar de majestade que intimidaria os pseudo-embelezadores. O abade abanou-se com um leque de penas de ave de rapina, mas não sentiu alívio. O ar que entrava pela janela era como a respiração do deserto escaldante, aumentando o mal-estar que lhe causava aquele demônio ou anjo brincando dentro do seu ventre. Era um calor que fazia pensar no perigo do bote da Cascavel. Enfurecida pelo sol, na ameaça de trovoadas sobre as montanhas, em cães hidrófobos e em homens levados à violência pela areia ardente. As cãibras pioraram. Por favor, murmurou para o santo, como numa súplica por um ar mais fresco, um espírito mais lúcido e uma compreensão melhor da vaga sensação de que algo ia mal. Talvez seja efeito daquele queijo, pensou. Este ano, ele está pegajoso e cru. Poderia dispensar-me de comê-lo e adotar uma alimentação mais digerível. Mas não, é alguma coisa mais. Em frente a Paulo, não é o alimento do corpo que causa isso, é o do espírito. É aí que algo não se está digerindo bem. Mas o que? O santo de madeira não lhe deu resposta imediata. Ação suave. Peneirar para separar as impurezas. Às vezes sua mente andava aos arrancos. Era melhor deixá-la assim, quando as cãibras apareciam e o mundo lhe começava a pesar. Por que é que o mundo pesa? Pesa, mas não é pesado. Às vezes os pratos das suas balanças estão desequilibrados. Pesam de um lado, a vida e o trabalho, e de outro, a prata e o ouro. Assim eles nunca se equilibrarão. Muito da vida se perde e também um pouco do ouro. Com os olhos vendados, um rei vem através do deserto, com uma série de balanças desequilibradas.
e sobre a bandeira com o brasão Vexilla Regis.